Ciao, io sono la professoressa Alessandra, benvenuta, benvenuto ao Lettere Italiano. Oi, eu sou a professora Alessandra, bem-vinda, bem-vindo ao Lettere Italiano. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como perguntar o nome de alguém e como se apresentar. Você conhece alguma dessas expressões? Come ti chiami? Piacere, molto lieta. Io mi chiamo. Então eu já disse que io sono la professoressa Alessandra. Essa é uma forma de dizer o seu nome. Então, io sono. Mas existe uma forma que é um pouco mais comum, que é io mi chiamo. Prestem bem atenção, não é me. É um erro bastante comum. Não é me, é mi. Io mi chiamo. E aí, vejam bem, como eu já disse em outros vídeos, o som do A tem que ser aberto. Chiamo. Não existe chiamo, não existe mama, não existe bambino. Nada disso. O italiano fala o A bem aberto. Então, chiamo. Io mi chiamo Alessandra. Então, a gente escreve esse chiamo com C-H-I. Porque se a gente escrevesse com ti, o CI, ficaria o som de ti. Então, CHI faz o som de ki. Chiamo. Aprendam bem a pronúncia no começo. Repitam bastante. Peguem algum vídeo para escutar e tentar repetir, algum texto para ler. Tem várias formas de fazer isso, que vai ajudar muito na evolução de vocês, ok? Uma das questões que mais é difícil para os alunos no começo são os sons do C, do G e do T. Pelo menos é o que a minha experiência me mostrou. Por quê? Porque o T no italiano, ele faz, com o I, ele faz som de ti. Ti. E aí o som do C com o I fica ti. Então muitas vezes o aluno vai ler, ele vai ler ti quando é TI, e vai ler si quando é CI. Vocês já sabem, porque eu sempre digo tchau, escreve C-I-A-O, que é tchau, tchau, não é ciao. Não é ciao. E aí quando tem alguma palavra com TI, tipo, o aluno geralmente lê com ti. Só que o que acontece? Se você lê alguma coisa com ti, o italiano vai escrever com CI. E às vezes até pronunciar algum nome errado, alguma palavra errada. Enfim, vai confundir muito, vai mudar muito a palavra. Você precisa tomar bastante cuidado com esse som do ti e do ti. No italiano, principalmente com o I e com o E, o som das letras muda. Então, se você quer fazer o som de ki com o C, né, não dá pra escrever sem o H. Então, chiamo, C-H-I. Eu vou sempre relembrar quais são os jeitos de escrever, quais são os jeitos de falar certo, para vocês estarem sempre fixando essas formas orais, tá bom? Uma coisa que ajuda muito a lembrar como as coisas são pronunciadas, e eu já fiz isso, já mencionei isso em outro vídeo, é você escrever do lado da palavra como você escuta ela. E também sublinhar a sílaba tônica, a sílaba que tem mais peso na hora de falar. E aí tem aquela questão também do input. Quanto mais você escuta música, quanto mais você assiste TV, quanto mais você assiste alguma coisa, quanto mais você tem contato com a língua italiana, quanto mais você pratica o seu ascolto, né? Quanto mais você treina o seu ouvido, mais você vai se acostumar a saber quais são os sons corretos da língua. Porque esquecer o jeito de falar o CI ou QI ou CHI é um reflexo de que você não está estudando o suficiente. Tá, isso é óbvio, mas é um reflexo de que você não está escutando o suficiente em italiano. Ok, de volta. Io mi chiamo, eu me chamo, ou io sono. Tá, mas como que você vai perguntar o nome de alguém? Também vai usar o verbo chiamarsi. Chiamarsi. Então você vai perguntar come lei si chiama. Ah, mas você disse outra frase no começo. Eu disse outra frase. E agora eu vou explicar a diferença delas para vocês. Come ti chiami, come lei si chiama. Então, qual dessas duas parece mais adequada para vocês? Pensa um pouquinho. Eu já falei em outros momentos que a gente precisa cuidar muito com o nível de formalidade. Então, você não pode, por exemplo, chegar na panificadora e pedir, me vê aí 10 pão francês. Não dá, gente. Não funciona assim. Você precisa ser mais educado.
Então você precisa chegar, buongiorno, vorrei del pane, per favore. Então, bom dia, eu gostaria de comprar alguns pães, por favor. Eu sei, parece um exagero às vezes, mas não, é uma questão de educação. E aí, nessa questão de educação, a gente vai separar. Eu aconselho sempre fazer algum tipo de tabelinha que você consegue separar o que é informal do que é formal. E se você realmente só consegue lembrar de um, tenta lembrar do formal. Porque vão ser menores as situações na Itália em que você vai usar o ciao, come ti chiami, ou seja, o tu. A gente usa o tu para dizer que essas são as frases do tu, por exemplo, que são as frases informais. O tu seria o nosso você. E a gente não pode dizer você para todo mundo, né? Aqui no Brasil é um pouco mais maleável esse tipo de situação, mas na Itália a gente precisa ter bastante cuidado. E aí quando a gente diz come lei si chiama, é como se eu estivesse perguntando como a senhora se chama, como o senhor se chama. Em situações de educação a gente usa o senhor e a senhora. Então levem sempre isso em conta. Quando você pergunta come ti chiami, e aí, qual que é o teu nome? Né? Ou come lei si chiama, como o senhor se chama? Ok? Tenta sempre lembrar dessa frase. Come lei si chiama. Porque dificilmente você vai perguntar o nome de alguém. Enfim, acho que é só com criança que você vai usar o tu, come ti chiami, né? Dificilmente você vai perguntar o nome de alguém usando uma linguagem informal. Claro, e daí depois que você disse o seu nome, você perguntou o nome da pessoa, qual é a expressão para dizer que você está encantada em conhecê-la? Piacere, piacere. Repita em voz alta. Piacere. E tem que cuidar, tem que terminar com e. Piacere e não piacere. Porque quando a gente fala até muito rápido, a gente costuma fazer esses vícios de fala que a gente tem no português, porque a nossa pronúncia, cuidado com a sociolinguística aí, gente. Não é que tá errado falar gente. Não é que tá errado terminar as coisas com i no lugar de e. Não tá. Mas isso pode atrapalhar um pouquinho na hora de falar italiano. Então, assim, piacere e não piacere. Que nem eu disse, se você terminar com i, coisas que deveriam ser escritas com e, muitas vezes você vai estar transformando coisas do singular para o plural, como é o caso de flores. No singular é fiore, no plural é fiori. Então, se você dá uma fala meio descuidada aí, não cuida com a tua pronúncia nativa, você acaba falando o flores, por exemplo. Porque flor em italiano é masculino. Então, il fiore, i fiori. E aí, se você fala il fiore, entende? Fica uma concordância meio esquisita aí. Fica o flores. Não funciona, gente. Então, reiterando. Não significa que a tua pronúncia normal de português está errada. Não tá. É o teu jeito de falar, é o jeito de falar da tua região. É completamente válido. Só que quando a gente vai falar italiano, a gente precisa cuidar para isso não interferir. O português ajuda muito no aprendizado de outros idiomas. Antigamente se falava que não podia falar em português na sala de aula. Hoje a gente sabe que isso é besteira. Besteira. É uma ferramenta muito útil, traduzir para português é uma ferramenta útil. E claro, isso vai ter mudanças depois de um tempo. A gente vai começar a falar, quer dizer, a gente vai começar a tentar definir as coisas em italiano, ao invés de traduzir. A gente vai tentar falar o máximo de italiano, porque isso é muito proveitoso. Mas no início, é claro, é muito válido o português. Só que a gente precisa também ter cuidado com a interferência que ele traz na pronúncia e principalmente com relação aos falsos cognatos, né? O que é os falciamiti? Palavras que parecem, que são escritas iguais ou parecem muito iguais e na verdade têm significados completamente opostos. Deixa eu pensar num exemplo disso. Mai. M-A-I. Mai. Pode repetir. Mai. Significa nunca. E aí se você escuta pela primeira vez, você provavelmente vai achar que é mais. Outra palavra que é assim é allora. Allora. Pode repetir? Allora. Significa então. E aí as pessoas acham que é agora. Não, toma cuidado.
Enfim, acho que eu só quero reiterar pra vocês que o português, logo no início, quando a gente tá aprendendo, faz muito mais bem do que mal, tá? Quanto mais idiomas a gente sabe pra comparar, mais a gente consegue compreender algumas coisas do italiano. Eu, por exemplo, estudo francês e o italiano me ajuda muito a compreender coisas do francês, porque tem estruturas parecidas. Em divagações à parte, eu quero finalizar dizendo que existe uma expressão mais formal ainda que o piacere, que é o molto lieta, muito prazer feminino, molto lieto, muito prazer masculino. Então, se alguém está numa situação formal e alguém te diz piacere, você pode responder com molto lieta. Ok, eu acho que por hoje é isso, gente. Tomem bastante, como eu disse, tomem bastante cuidado com os sons, assistam bastante coisa, escutem bastante coisa, leiam para melhorar a pronúncia de vocês e para melhorar também o vocabulário, né? Então, qual forma vocês escolheriam para me dizer tchau agora? Eu vou de arrivederci, porque eu acho que é um clássico e todo mundo gosta, né? Arrivederci, bacio!